Eu enxergo a situação da seguinte forma, né? A gente tem dentro da Venezuela algumas figuras que a gente vai tentar, se a gente fosse tentar traçar um diagrama de relações, elas seriam basicamente, né, quem está no governo hoje, que representa o chavismo ainda, e a oposição. A gente tem três figuras principais que estão no governo, né, manutenindo o governo, de uma forma da seguinte forma, né, que a gente possa entender isso. O Trump, ele fez uma ação da qual ele propagou horas depois da ação e continuou com a seguinte narrativa, que eles não desestabilizaram o sistema, que eles não fizeram uma agressão contra a Venezuela, que eles não fizeram uma invasão, que eles somente, basicamente, eles foram cumprir um mandato de busca e apreensão contra o que eles entendem ser um criminoso que é indiciado nos Estados Unidos. E aí, dentro disso, do termo em inglês, o secretário americano na ONU, no Conselho de Segurança, classificou isso como uma ação de imposição de lei, o law enforcement. Então é assim que foi criada a narrativa e faz muito sentido. Ele tirou o Maduro, mas o regime ainda não caiu. O regime hoje chavista é representado por essa ADUC, que não é DERCI, né? Ele tem duas figuras abaixo dele que formam um tripé, que são o tripé de sustentação do governo hoje. Além da DEUCI, ele tem o ministro da Defesa, que é o Padrino Lopes, um cara que está nessa posição há muitos, muitos anos, e o outro lado é o Diosdado Cabello, né, que é o ministro do Interior, ministro da Justiça, digamos assim, que compõe os braços direito e esquerdo do regime chavista, agora derrubado, não regime, mas extirpado pela sua cabeça, que é o Maduro. Do outro lado da oposição, a gente tem o que seria o candidato da última eleição que não tomou posse, né, eleito, mas não tomou posse, dentro da confusão de 2024, que é o senhor Gonzalez, que era o candidato da líder da oposição, que é a Maria Corina. Então, nós temos essas peças nesse sistema. E aí surgem o que pode estar acontecendo. Então, a gente vai discorrer aqui sobre possibilidades, tá? Não dá para afirmar nada. A gente aqui, a gente não tem bola de cristal. A gente não tem as informações de acesso ao que os Estados Unidos está pensando. O que a gente pode fazer é tentar debulhar essa informação e, fracionando ela, juntar algumas peças e criar algumas possíveis teorias para vocês terem um entendimento do que pode estar acontecendo. Então pode ser que não esteja nem para lá, nem para cá, mas provavelmente a verdade está aqui no meio desses fatos todos que vão se unificando. Surgiu recentemente os questionamentos em torno do quem que o governo norte-americano está colocando ou está dialogando para manter dentro do atual período de transição ou período de poder. Ao que tudo indica, os Estados Unidos não se opôs a essa sequência ilegítima, mas que a Constituição venezuelana prevê que, na ausência do presidente, o vice-presidente assume. Isso é uma lei básica aí do regime presidencialista. Os Estados Unidos não se opôs. Não se opôs por quê? É a pergunta. Então, uma das teorias que vem ganhando força é justamente aquela que diz que o sistema chavista, de alguma forma, ele entregou o Maduro. Por que isso vai ganhando força? E qual o sentido nessa teoria, se é que ela tem algum fundo de razão? Essa teoria diz que o sistema, para se salvar, ele cortou o braço. E aí, perante uma possível iminência de uma ação militar de maior eficácia, de maior amplitude norte-americana, eles decidiram, de alguma forma, entregar ao presidente Maduro, não entregar, mas entenda-se facilitar, né, a ação norte-americana para que o Maduro fosse extirpado do governo. Isso tem o seguinte sentido: eles evitariam ações mais contundentes norte-americanas dentro do território venezuelano, eles dariam uma resposta de forma que os Estados Unidos, de alguma forma, consentisse com a permanência do chavismo na posição do poder. Se isso é verdade, também entende-se dentro dessa teoria que os Estados Unidos, dentro da sua análise da conjuntura política, quando colocou na elaboração desse cenário, ele preferiria conversar com a DEUCI, em vez de conversar com os dois outros que eu já mencionei, os dois outros homens, que, segundo esses teóricos dessa teoria, podemos dizer conspiração ou não, ele teria um diálogo muito mais dificultado. Que esse governo, né, chavista quer permanecer? Qual seriam seus interesses? Justamente manipulando o estado de poder do chavismo que está lá há 20 anos.
Com isso, ele ganharia um fôlego, ele vai começar a dialogar com esse governo Trump, de alguma forma, mas sem entregar tudo, mas mantendo o controle do seu poder nas suas fronteiras. Isso ganha um pouco de proporção à medida que a gente vê esse comportamento dúbio nesses 4 dias da Delcy. Uma hora ela dá apoio, ela fala que a Venezuela está francamente aberta a conversar com o governo Trump. Ao anúncio feito pelo Trump que haverá uma venda de 30, 50 milhões de barris para os Estados Unidos, isso consentido por ela, mas o comportamento logo depois ele pendula, né, dizendo que não houve um ataque, como foi o início da reportagem aqui colocada pelo Eric, que houve somente, quer dizer, houve um ataque, não houve uma invasão, que não há guerra, ela está certa, houve um conflito, mas que a princípio a soberania venezuelana está estabelecida por eles. Então isso começa a ganhar sentido. Como que a gente vai ver, ou vai poder aferir, vai poder medir se essa teoria vai ganhar consistência nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses? É verificar qual vai ser o comportamento dos Estados Unidos, governo, vou chamar de governo de transição, ou transitório, como a gente queira chamar. Se os Estados Unidos começar a abrir, digamos, arrefecer, amenizar sanções dos Estados Unidos contra tudo que já foi feito lá na Venezuela, vai dar indícios, vai reforçar essa teoria, dizendo o seguinte: os Estados Unidos vai deixar esse pessoal desse governo transitório permanecer pelo menos por um tempo, e enquanto isso, eu vou amenizando sanções e vou tomando ações até que uma solução definitiva aconteça. Paralelo a isso, o que a gente tem? Aí vem a oposição venezuelana. A gente vê a Maria Corino, dizer justamente o que já se sabe, porque é do currículo vitae dessa senhora. Ela é elemento intrínseca do chavismo. Segundo a Maria Corino, ela fazia as negociações de alto nível com a Rússia e com a China. Ela é membro, é irmã, é parente do atual presidente da Assembleia Nacional. Então ela está por dentro desse sistema há muito tempo. Não é à toa que ela é a vice-presidente dessa eleição irregular, mas ela faz parte desse sistema. Então a Maria Corina ela vem a público dizer justamente isso, pelo lado dela, e pedir uma audiência, um encontro com Donald Trump, que segundo ela não teve esse encontro, que inclusive ela quer oferecer o título do prêmio da paz dela que ela ganhou ao Donald Trump, e aí provavelmente nessa possível reunião ela exporia efeitos como esse. E aí também surge a dúvida por que ato contínuo as ações conduzidas no nível militar pelos Estados Unidos no sábado, automaticamente os Estados Unidos já não conclamou ou já impôs pela sua força das suas ações o pedido de uma eleição de caráter emergencial para poder referenciar quem realmente deveria ser o presidente da Venezuela. E ato paralelo também, o senhor González, né, que se eu não me engano ele está exilado lá na Espanha, também já se manifestou que ele é o presidente legítimo da Venezuela. Então, nesse caldo inteiro, né, dessas confusões do dia seguinte que tanto a gente veiculou aqui, tanto a gente falou, essas peças do sistema político, elas estão sendo tracionadas, estão sendo acionadas. O máximo que a gente consegue ver agora são as ações colaterais que vão indicar se o caminho vai para o lado A, se vai para o lado B, ou se eventualmente vai ter uma alternativa aqui no meio por um lado C. Então a gente precisa ver com muita calma qual vai ser o próximo posicionamento dessa vice-presidente, aliás, a vice-presidente que foi empossada no poder por esse tribunal aí de faz de conta, e verificar e medir o que os Estados Unidos vão fazer em termos das medidas retaliatórias ou de tensão do que já está sendo colocado ou de distensão dessa crise que a gente observa dia a dia, Eric.